Fala pessoal, eu sou o William Houston e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal, bem interessante, mas que muita gente não sabe como fazer ou acha que é difícil e na realidade é super fácil. Bom, esse assunto foi levantado através do Slack do curso do React Avançado. Se você não está no Slack, não precisa nem ser aluno, você pode entrar no Slack à vontade, bater papo lá, discutir, tirar dúvidas, etc. Eu tô lá sempre respondendo todo mundo. Eu vou deixar o link para vocês aí embaixo na descrição do vídeo. E se eu tiver esse vídeo também vai estar na Udemy, então vai botar lá nos resources da Udemy também, ok? O assunto de hoje foi levantado através de um aluno, o Robson Vieira, e foi um assunto bem legal. Ele fez o seguinte questionamento: William, eu quero adotar o boilerplate criado no último módulo como padrão para os meus projetos, mas com essa decisão me surgiu uma dúvida, até porque é a primeira vez que me aventuro fora do Create React App, o CRA. Sabendo que toda hora rola update e tem muitas dependências no boilerplate, há alguma forma de automatizar o update uma vez que saiu algo novo nas dependências instaladas? E a outra é se há um prazo razoável para rodar esse update. Tipo, não ficar igual louco toda vez ficar dando F5, né, para poder iniciar o projeto novo. E aí eu comentei com ele até aqui que é possível sim, utilizando o GitHub Actions, principalmente para a parte de rodar testes, etc. Que inclusive é o que o Caio falou aqui, que né, tem que se atentar aos updates, porque pode ter breaking changes, incompatibilidades, etc. E aí teve uma pequena discussão aqui das coisas e tudo. Eu até cheguei a falar com o Guilherme Louro e ele também comentou que tem o próprio Dependabot que a gente usa a gente já tem no GitHub, ele já avisa lá os avisos de update de segurança e tudo. O próprio Dependabot também pode fazer essa parte de buscar atualizações das dependências e criar pull request pra gente. E a gente vai fazer dessa forma daí, ok? Então eu vou mostrar para vocês já pronto como funciona, eu vou falar alguns detalhes e aí você pode utilizar nos projetos que você estiver começando aí a construir, beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar aqui, esse é o boilerplate que o Robson falou. Então a gente criou esse boilerplate aí no módulo 1 do curso, para poder trabalhar com todas as coisas relacionadas ao Next, TypeScript, Style Components, Lint, Pretty, enfim, realmente tem muitas dependências e sim, o tempo todo a gente tem aí várias atualizações e é chato ter que ficar procurando uma a uma, é muito melhor ter um bot aí para nos ajudar. E aí para isso a gente vai utilizar esse carinha aqui, que é o Dependabot. Não se preocupe, eu vou deixar sempre os links todos para vocês. O que é o Dependabot? O Dependabot, ele inicialmente nasceu fora do GitHub, é um bot basicamente que fica verificando quais são as dependências do seu projeto e quais dependências que você utiliza tiveram falhas, brechas de segurança ou até mesmo, como eu falei, ele verifica se teve alguma nova atualização. E como que ele funciona? Ele é muito simples. Basta que você configura, né, o Dependabot e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar checando pelos updates. No momento que ele achar um update, ele vai abrir um pull request, você vai revisar esse pull request e mergear. Só isso. Simples assim. Então ele não fique preocupado dele atualizar sozinho. Nada vai ser atualizado de forma automática. Ele vai abrir um pull request, você vai ter que analisar. Se você quiser, você aceita e mergeia, se não, você fecha ali e pronto, final. Não tem problema nenhum, beleza? Então é assim que funciona o Dependabot, ele é super simples. E aí existem duas formas de configurar o Dependabot. A primeira forma é simples, você pode fazer um login aqui com seu GitHub, por exemplo, e ele vai já perguntar, eu já estou logado aqui na minha conta tudo, ele vai perguntar qual é o repositório, eu tenho vários repositórios, você pode marcar todos eles para que o Dependabot comece a ficar olhando. Eu não aconselho fazer isso porque o Dependabot ele manda muitas notificações e se forem projetos que você não mantém tanto assim, não vale muito a pena. Então basta você escolher os que realmente te interessam ali para você colocar. Eu tenho aqui já a conta do React Avançado e eu já tenho adicionado aqui o boilerplate, que foi esse repositório que a gente está utilizando. Então, essa é uma das formas. Basta você
logar com a sua conta, você vai clicar em Add Repos, ele vai pedir acesso pela primeira vez, você passa ali, dá o acesso e tudo, e aí ele vai perguntar quais os repositórios que você deseja adicionar. No caso aqui, eu só adicionei o do Boilerplate por enquanto, certo? E aí aqui dentro ele automaticamente já verifica o seu projeto, procurando se tem package.json, se tem um arquivo também para Ruby, por exemplo, ou Python, enfim. Ele vai vendo todos os arquivos de dependência, né, os lock files de cada tipo de projeto, e aí ele faz as verificações para você, beleza? E aí aqui dentro ele já fez uma configuração padrão, normal. Você pode clicar ali naquele símbolo e você pode determinar. E aqui entra a segunda pergunta do Robson. Um período para que isso fique rodando, né, fique atualizando. Normalmente a gente deixa como daily updates, que aí por dia ele vai verificar e vai atualizar. Se você quiser não precisar ter assim tão atual, não precisar diário, você pode mudar aí para weekly ou monthly, ou se você precisar que seja algo muito na hora, você pode usar o live também, e aí ele vai verificar num tempo muito menor. Mas, sendo sincero, o padrão de daily é ótimo para a gente, já funciona super normal. Você pode definir o diretório, que ele vai fazer as verificações de packages, etc. Por padrão, ele olha da raiz. Você também pode determinar um branch, se necessitar. No caso aqui, a gente não quer branch. E também você tem como filtrar. Esse filtro é exatamente para você determinar se você quer só os updates de segurança, ou se você quer só as coisas do lock file, enfim, você pode determinar ali o que te interessar, ok? Você ainda pode marcar os reviewers, assigns, você pode botar label, enfim, você pode fazer todas as configurações que lá no repositório do GitHub ele colocaria ali para você. Então, ele faz toda essa parte aí da configuração. Essa é uma das formas de você configurar, através desse visual aí. A outra forma é como ele tem aqui, que está por enquanto em beta, mas é o que vai ser o futuro, que é criando um arquivo YAML dentro do repositório numa pasta .github, que é a estrutura, né, do GitHub. Como eu falei, inicialmente o Dependabot era um sistema externo, mas o GitHub comprou o Dependabot e agora, no futuro, ele já funciona nativamente hoje em dia, mas no futuro ele vai estar cada vez mais conectado aí com o GitHub, e aí você pode utilizar um arquivo de configuração, ele vai criar aí um YAML com certas configurações que a base aqui já nada mais é do que o que tem ali na configuração do UI, certo? Então você pode inclusive criar o pull request aqui, ele já vai fazer com essa sintaxe e tudo. Por enquanto, como eu já estou utilizando aqui pela UI, eu vou permanecer na UI e não vai mudar nada para mim, certo? Então, essa é a primeira etapa, onde a gente define aí que o Dependabot fique olhando para a gente. Mas só isso não vai prevenir do problema que o Caio comentou ali em cima, por exemplo, que é sobre as questões de breaking change ou incompatibilidades. E aí, o que a gente tem que fazer? Bom, uma forma de fazer basicamente todo o nosso projeto a gente roda um lint, a gente roda testes e etapas de build, certo? Então, o que a gente pode fazer para garantir que essa atualização do Dependabot vai ser confiável é a gente rodar esse novo código nessa nova versão nos nossos testes, lints, builds, etc. E se caso alguma coisa quebrar, a gente sabe, opa, tem breaking change ali, tá quebrando o projeto, não vamos atualizar não. Vamos dar uma olhada, vamos estudar o que quebrou para poder entender. Então isso é perfeito. A gente consegue atualizar, mas a gente tem a segurança de que a gente não está quebrando as coisas. E aí para isso a gente usa esse carinha aqui, que é o GitHub Actions. Então essa aqui é a documentação do GitHub Actions, ela é muito rica, ela está toda em português. Tem alguns detalhes que eu cheguei a reparar, que tem umas palavras meio estranhas aqui e ali, mas normalmente praticamente tudo tá muito bem atualizado, a tradução tá bem legal, então vale a pena vocês darem uma olhada. E é uma documentação muito rica, então dá uma olhada lá, ele explica tudo sobre o que é esse GitHub Actions, mas esse resumo aqui já é o mais interessante, essa parte aqui, ó. O GitHub Actions permite que você crie fluxos de trabalho personalizados
de ciclo de vida e desenvolvimento do software, diretamente no repositório do GitHub. O que isso significa? Bom, basicamente dentro do GitHub você consegue rodar os comandos de lint, de build, de testes, ou seja, você consegue fazer todo um fluxo ali de verificação do seu código para poder fazer um deploy para algum lugar. Ou seja, um funcionamento de CI. Para quem conhece aí Continuous Delivery, Continuous Integration, é exatamente isso. Você tem um CI dentro do GitHub. O que antes muitos de nós utilizávamos, por exemplo, para projeto open source, o Travis, agora a gente tem o próprio GitHub fazendo isso para a gente, o que é ainda melhor. E aí, para configurar, o projeto também é muito simples e na documentação deles eles explicam o passo a passo bem interessante e bem simples da gente entender. A base é basicamente ter aí uma pasta .github também e ali dentro workflows. E dentro do workflows você cria arquivos YAML, exatamente igual ao Dependabot, com as configurações. Então aqui ele já mostra para você como funciona, né? Ele mostra a estrutura, eu vou mostrar isso aqui para você ainda. E aí ele explica, né, como criar o arquivo e como é a cara de um arquivo. Eu vou mostrar para vocês a do projeto mesmo, do Boilerplate. Então estou aqui, GitHub Workflows, CI. E aí se vocês verem aqui, olha só o que eu tenho. Primeiro eu tenho o nome dessa minha GitHub Action, desse meu workflow. No caso eu usei o CI, é um padrão que a gente costuma ter, mas poderia ser qualquer outra coisa. Depois a gente tem esse on, que é a trigger que ele vai rodar, ou seja, eu posso determinar onde eu quero que rode esse CI. Por exemplo, quando tiverem pull requests. Então toda vez que um pull request for aberto, eu vou rodar o CI para poder verificar se está tudo ok. E aí aqui eu defino os jobs dele, ou seja, os trabalhos, os serviços que eles vão fazer e que eu necessito. Eu digo onde que eu vou subir, qual tipo de máquina que eu vou rodar esse meu job. No caso aqui eu utilizo o Ubuntu, que é o mais comumzinho aí que a gente usa para isso. E aí a gente tem aqui as steps de cada uma das coisas, certo? A gente tem aí a step para poder fazer o checkout no repositório, né, para poder pegar os dados ali do repositório, o setup do Node, afinal de contas o nosso projeto utiliza o Node, e aí a gente tem aqui essas 4 etapinhas que são fundamentais para o nosso funcionamento, que a primeira a gente instala as dependências, depois a gente roda o lint, para ver se não quebrou nada no slint, se o pull request está válido tudo, ou seja, isso aqui vale não só para o Dependabot, mas qualquer pull request que uma pessoa abrir, o meu CI vai rodar. E aí, se tiver um erro, por exemplo, de um slint da vida, ele já vai quebrar e já vai avisar, a pessoa vai conseguir saber o que quebrou, o que precisa consertar. Eu rodo os testes, obviamente, a gente precisa ter a garantia de rodar os testes. E uma coisa que eu costumo fazer, que é muito importante, mas tem gente que acaba não fazendo, é rodar, por exemplo, o build do projeto. Por quê? Porque às vezes quando a gente está fazendo alguma atualização de dependências, na parte de desenvolvimento funciona que é uma maravilha, mas aí a gente roda o build e quebra. Não é legal. E aí a gente não pode subir isso aí simplesmente quebrado. Então a gente precisa garantir que o build também está funcionando normal. Então são poucas etapas, como vocês podem ver. É só essas etapas aqui e a gente já garante aí muito mais segurança. E aí olha só que bacana. O Dependabot já está configurado. O nosso CI aqui também. Eu já tenho aqui várias atualizações no Boilerplate. Eu deixei algumas, mas olha só. Eu já fechei várias. Eu já acabei mergeando várias ainda há pouco e já tiveram outras mais. Acho que a única coisa um pouquinho chata do Dependabot é que ele abre um pull request por atualização, ao invés de abrir um pull request de tudo. Mas isso aqui também é útil porque a gente mantém essa granularidade e a gente atualiza só realmente o que a gente deseja. E aí, por exemplo, aqui o Next teve uma atualização há pouco tempo para 9.5, que é uma atualização incrível e que, óbvio, a gente não quer perder no nosso curso. E aí ele já tem aqui mostrando essa atualização. E aí ele mostra, ele tem aqui todo o Release Notes para a gente ver todas as coisas novas que vêm com essa versão. E aí dentro do Release Notes
Normalmente as informações, isso depende, claro, do projeto. Eles informam parte de documentação, exemplo, enfim, tudo que tiver ali de diferente. E a gente também consegue ver por commit, se a gente quiser. Ele também mostra a compatibilidade do projeto. Às vezes o projeto ele é 100% compatível, a atualização mudou e nada vai quebrar. O próprio Dependabot garante isso. Às vezes não, às vezes quebra uma coisa aqui ou ali. Mas é por isso que a gente tem a nossa etapa aqui do CI. Se você vir aqui embaixo, ele já rodou um check aqui, ó, have passed, ele passou o nosso CI. E se eu verificar aqui nos detalhes, olha só, ele mostra todo o processo aí que aconteceu. Então, ele fez aqui o setup job, que é basicamente para iniciar, baixar o nosso repositório, certo? Aqui ele faz o checkout para o branch, tudo certinho. Aqui é onde ele instala o Node, a versão que a gente determinou, 14.x. Depois ele instala as dependências, que é o nosso yarn install. Por último, ele faz o lint. Né? Não por último, ainda tem alguns, né? Depois do lint, ele roda os testes. Inclusive, se você quiser, aqui ele roda teste, ele também faz a parte de coverage. Você pode também, inclusive, ter uma outra etapa de enviar o coverage para o CodeCov da vida, algum lugar assim. Depois nós temos a etapa do build, que, como eu falei, é interessante. No nosso caso, a gente está usando o Next, então ele faz aqui todo o build do Next para poder verificar que está tudo certinho, tudo funcionou, nada quebrou no Next. E aí depois ele faz o post-checkout do repositório e finaliza o job, mostrando que tudo foi certinho. Se todos os testes aqui passarem, ele mostra esse marque verdinho ali, né? Que significa que o nosso teste passou. Então significa que essa versão aqui está perfeita, certo? Tem alguns detalhes aqui até que são também legais. Por exemplo, a gente pode determinar que o build é obrigatório. Então, se o build não estiver passando, não tem como fazer um merge, porque o build é obrigatório. E também dá para fazer outras coisas, como por exemplo o review. No caso, eu sou administrador desse projeto, eu poderia esperar um review do Guilherme, mas como eu sei que esse caso aqui é só de uma atualização, eu tenho certeza que está tudo certo, eu posso clicar aqui em Squash Merge, usar meus privilégios de administrador e mergear aí o nosso projeto. Consequentemente, inclusive eu deletei aqui, mas o Dependabot também deleta automático, ok? Então você não vai ter um monte de branch aí perdido, se mergear, o que também é muito legal. E olha só, agora a gente tem então o nosso projeto com um Next atualizado e eu não precisei ficar procurando todos os projetos aí para ver as atualizações. O Dependabot fez tudinho para mim, perfeito, de uma forma super simples e prática. Depois eu vou atualizar cada um desses negócios aqui, eu não vou fazer isso no vídeo porque não é necessário. Mas é isso aí então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você estiver no YouTube, por favor, compartilha, curte, se inscreve no canal. E se você estiver na Udemy, eu já agradeço e peço desculpas por esse pedacinho que eu falei do YouTube aí. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.